Amigos da Rádio Espiritismo BH, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Meu nome é Valdir Pedrosa e estou sempre aqui com vocês, onde nos últimos programas temos estudado o capítulo 15 desta importante obra da doutrina espírita, cujo título é Fora da Caridade não há salvação. Terminamos o programa anterior com a oração da migalha, ditada por Meimei ao médium Francisco Cândido Xavier. E vamos iniciar o programa de hoje com uma outra mensagem, também de Meimei, ditada também a Francisco Cândido Xavier, no livro O Espírito da Verdade, cujo título é Jesus Sabe. Abre aspas. Disseste, não ajudo, porque esse homem é pervertido. E de outra feita afirmaste, não auxilio, que essa mulher errou por querer. Não te lembraste, porém, que Jesus, antes, lhes viu a falta e nem por isso lhes cortou o ensejo à necessária reparação. Não percas tempo em procurar o mal. Emprega atenção em socorrer-lhe as vítimas. Diante desse ou daquele acontecimento amargo, sempre mais do que nós, Jesus sabe. Conhece o divino amigo onde se esconde o verme do vício, como também onde se oculta a farpa da crueldade. Em razão disso, não te buscaria para relacionar as úlceras alheias, nem para conferir os espinhos da estrada. Se alguém prefere mergulhar na sombra, dize contigo, Jesus sabe. Se alguém te não escuta a palavra de amor, nota em silêncio. Jesus sabe. Se alguém surge enganado aos teus olhos, pensa convicto. Jesus sabe. Se alguém foge de cumprir o dever, observa de novo. Jesus sabe. Faze o bem que puderes e, entregando à justiça a harmonia da lei, entenderás, por fim, que Jesus nos chamou para fazer luzir a estrela da caridade, onde a vida padeça o insulto da escuridão. Fecha aspas. Diante de tudo isso que estamos vendo, meus amigos, sobre caridade, podemos dizer, sem nenhum medo de errar, que a estrada real para Deus chama-se caridade. Nesta estrada, todos os regulamentos e indicações guardam a mesma essência. O roteiro é caridade. O sentimento é caridade. A ideia é caridade. O passo é caridade. O veículo é caridade. A palavra é caridade. O trabalho é caridade. O movimento é caridade. O repasto é caridade. O aviso é caridade. A cooperação é caridade. A meta é caridade. Junto de todas as pessoas e em todas as circunstâncias, nesta grande viagem, as atitudes são do mesmo sentido. Caridade para com os amigos, caridade para com os adversários, caridade
para com os bons, caridade para com os menos bons, caridade para com o próximo, caridade para com os ausentes, caridade para com os felizes, caridade para com os menos felizes, caridade para com os justos, caridade para com os menos justos. Em todos os momentos, a diretriz será sempre a caridade. E podemos crer que não há redundância nessas palavras. Vamos refletir juntos na caridade. E a meditação, assim como a ação, a vivência, a prática, fará toda a diferença. Certa feita, em uma palestra, um companheiro nos pediu para que definíssemos a caridade com nossas próprias palavras. E então nós pensamos de acordo com um conceito muito legal dos amigos espirituais, de que a caridade é a ação impulsionada por um sentimento de amor e por nós desenvolvida em favor do próximo. Com base nesse pensamento, definimos a caridade como sendo simplesmente o amor em movimento. Aquele amor colocado em prática, aquele amor vivenciado, o amor sempre visando o bem do próximo, o amor sempre visando o nosso aperfeiçoamento intelectual, moral e espiritual, o amor sempre em benefício de todas as pessoas. Isso é caridade. Por isso os amigos espirituais a conceituam como sendo uma ação impulsionada por um sentimento de amor e desenvolvida por cada um de nós em favor do nosso semelhante. Desta forma, é preciso vivenciar a caridade nos menores detalhes, mas em todos os aspectos de nossa vida, até naqueles que consideramos menos importantes. Caridade conosco, caridade para com o próximo, caridade junto aos nossos familiares, parentes, amigos, adversários. Caridade também junto ao nosso trabalho, no nosso ambiente profissional, junto aos amigos que convivem conosco, no nosso centro espírita, na nossa igreja, no nosso templo religioso, seja ele de qual denominação for. Caridade nos menores gestos, nos menores aspectos. Caridade no sorriso, caridade no olhar, caridade no cumprimento, caridade simplesmente em se colocar à disposição de auxiliar no que for possível, no que for necessário, respeitando, obviamente, as condições, as limitações de cada um de nós. E é preciso lembrar que a caridade não consiste apenas nas esmolas que damos ou nos auxílios materiais que distribuímos. Porque tem muita gente que acha que caridade é apenas a caridade material. E não é. Caridade é muito mais do que isso, como temos visto em nossos estudos. O homem de bem, ele vai ao encontro do necessitado, sem esperar que o necessitado lhe estenda a mão. Emmanuel, através de Chico Xavier, já nos dizia que a caridade não depende da bolsa, que é fonte nascida do coração. E a prática da caridade abrange todas as situações nas quais nos encontramos frente aos semelhantes, seja os nossos semelhantes socialmente aquém, igual ou superior à nossa posição. Há que se ressaltar que é extremamente meritória a atitude dos nossos irmãos que distribuem o pão, o agasalho, o remédio
e o socorro para o corpo, pois desta forma praticam a solidariedade, ensinando-a aos que observam. Todavia, se já sabemos distribuir o pão do corpo, está na hora de aprendermos a distribuir o pão da fraternidade e o tesouro da amizade sincera com todos aqueles com quem compartilhamos a experiência evolutiva na Terra. A expressão mais completa da caridade, conforme aprendemos com Jesus, é fazer aos outros o que queremos que nos seja feito, usando sempre de benevolência para com todos e de indulgência frente às suas imperfeições. Na questão 886 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou à espiritualidade superior qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Vejam, meus amigos, que interessante. Kardec não apenas perguntou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, mas ele queria também o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. E os espíritos superiores responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Nós até brincamos que esta resposta configura-se no chamado BIP do Senhor. O BIP é um antigo aparelho, não é mais utilizado nos dias de hoje, de comunicação, onde as pessoas bipavam uns aos outros, mandando mensagens, se comunicando. Então eu costumo brincar dizendo que quando nós queremos enviar uma mensagem ao coração do Cristo, quando nós queremos entrar em contato direto com Jesus, basta utilizar o BIP do Senhor, ou seja, fazer a caridade como Jesus a entendia. O BIP do Senhor é o B de benevolência para com todas as pessoas. Ser bom para com todos. É o I da indulgência para com as imperfeições dos outros. Sermos indulgentes, compreendermos as dificuldades do próximo, assim como nós gostamos que o próximo compreenda as nossas dificuldades. E por fim, o P. P de perdão das ofensas. Ofensas que, como aprendemos com Cristo em seu Evangelho, devem ser perdoadas sempre. Já vimos anteriormente Allan Kardec dizer que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, que são virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E a caridade, ela é, por si só, em essência, a negação absoluta, tanto do egoísmo quanto do orgulho. Agora, vejamos como que o Evangelho de Jesus realmente se resume na caridade e na humildade. Só alguns pequenos trechos que selecionamos assim, de memória. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que são brandos e pacíficos, os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Tudo isso, meus irmãos, fora as outras que nem relacionamos aqui, são exemplos de que o Evangelho se assenta na caridade e na humildade. E nós, como espíritas, cristãos, como estudiosos do Evangelho de Jesus e da doutrina dos espíritos superiores, não podemos nos esquecer que a caridade se expressa na satisfação que sentimos ao ver o progresso dos que se esforçam no bem, uma vez que a verdadeira caridade não é invejosa, muito pelo contrário, ela se rejubila
com a felicidade alheia. Para demonstrar que tudo isso não pode ficar apenas na teoria, nós selecionamos uma lição do espírito André Luiz, ditada ao médium Francisco Cândido Xavier, e que se encontra no livro O Espírito da Verdade. O título da lição é Caridade e Você. Vejam que interessante o que André Luiz nos ensina e nos propõe. O amigo espiritual diz assim, abre aspas, acredita você que só a caridade pode salvar o mundo. Entretanto, não se demore na posição de comentarista. Não nos diga que é pobre e incapaz de contribuir na campanha renovadora da sublime virtude. Senão, vejamos. Se você destinar a quantia correspondente a um refrigerante ou um aperitivo em 5 doses, segundo seus hábitos, aos serviços de qualquer hospital, no fim de um mês haverá mais decisiva medicação para certo doente. Se você renunciar ao cinema de uma vez em cada 5, endereçando o dinheiro respectivo a uma creche, ao término de 2 ou 3 semanas, a instituição contará com mais leite em favor das crianças necessitadas. Se você suprimir um maço de cigarros em cada 5 de seu uso particular, dedicando o fruto dessa renúncia a uma casa erguida para os irmãos distanciados do conforto doméstico, em breve tempo, o agasalho devido a eles será mais rico. Se você economizar as peças do vestuário, guardando a importância equivalente a uma delas em cada 5, para socorro ao próximo menos feliz, no fim de 1 ano, disporá você mesmo de recursos suficientes para vestir alguém que a nudez ameaça. Não espere pela bondade dos outros. Lembre-se daquela que você mesmo pode fazer. É possível que você nos responda que o supérfluo é o seu próprio suor, que não nos cabe opinar em seu caminho, e que o copo e o filme, o fumo e a moda são movimentados à sua custa. Você, naturalmente, está certo na afirmativa, e não seremos nós quem lhe contestará semelhante direito. A vontade é sagrado atributo do Espírito, dádiva de Deus a nós outros, para que decidamos, por nós, quanto à direção do próprio destino. Todavia, nosso lembrete é apenas uma sugestão aos companheiros que acreditam na força da caridade, e só ganhará realmente algum valor se houver algum laço entre a caridade e você. Fecha aspas. Pelas palavras de André Luiz, nós entendemos por que Jesus coloca a caridade como condição única para a salvação. Vamos nos lembrar lá da parábola do bom samaritano, que foi objeto de estudo em programas anteriores. Ele faz isso porque a caridade abrange todas as outras virtudes, como, por exemplo, a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça e etc. É realmente, em essência, o amor em movimento. E é por isso que Allan Kardec, em conformidade com os ensinos dos espíritos superiores, diz que fora da caridade não há salvação.
não é fora da igreja, não é fora da verdade, não é fora de nenhum outro aspecto, de nenhuma instituição, nada. É fora da caridade. Não há salvação. Porque a salvação de cada um de nós, a salvação de nós mesmos, só é possível através da vivência, da prática da caridade, através do bem que podemos fazer em benefício próprio e em benefício de nossos semelhantes. A passagem de Jesus pela terra, há mais de 2000 anos, quando ele esteve entre nós, nos ensinando e exemplificando a lei do amor em toda a sua excelência, é um verdadeiro hino, uma homenagem à caridade. A vida de Jesus se resume em caridade. O fato de Jesus ter vindo das esferas resplandecentes, ele que não é tão somente o nosso governador espiritual, mas, sobretudo, é o Criador do nosso planeta, segundo relatos do evangelista João, no capítulo 1 de seu Evangelho, confirmados por Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro A Caminho da Luz. Só o fato desse espírito de altíssima envergadura espiritual ter vindo até nós pessoalmente trazer a lei de amor é o exemplo maior da caridade, porque ele veio, ele ensinou, ele exemplificou, ele nos mostrou o caminho, nos ensinou como devemos fazer, nos legou toda a sua vida como um exemplo de como a caridade deve ser praticada para com todos, indistintamente. Que Jesus nos abençoe a todos, nos fortaleça e, por nossa vez, agradecemos a todos os amigos pela companhia. Esperamos contar com vocês no próximo programa, onde continuaremos a falar sobre caridade.